Na verdade, o direito alternativo é algo que permeia todas as disciplinas que você faz. Qualquer uma. Por exemplo, vai fazer direito penal. Tu pode agir de acordo com a postura tradicional, tu pode agir de acordo com a postura alternativa. Por quê? Porque o direito, qualquer operador jurídico, seja promotor, seja juiz, seja advogado, ele quando vai trabalhar, ele tem uma vinculação ideológica. Ele pode trabalhar de várias formas. É errada a ideia de que tem que trabalhar de uma forma só. Essa é a grande dificuldade, porque a gente já parte dos conceitos do direito tradicional, da teoria do direito tradicional, que parte dessa ideia que o direito é neutro, como 2 mais 2 é 4. No direito não funciona assim. Então, por exemplo, se você for trabalhar no direito com aquela ideia, por exemplo, condenatória, quero condenar, tu está agindo de uma forma. Agora, se for trabalhar o direito penal, não, eu vou trabalhar o direito penal, eu vou analisar a vida do réu, as condições sociais dele, o que levou o cara a cometer o crime ou não, e fazer uma análise mais sociológica, tu já está agindo como direito alternativo. Então, na verdade, o direito alternativo é uma postura perante o direito, seja que área for. É assumir ideologicamente que o direito é uma ideologia também, e, a partir disso, ter um tipo de tratamento. E assim vai. Então, não é preciso mudar a grade curricular. O que é preciso é você abordar diferente uma coisa. Né? E isso você pode fazer em qualquer disciplina. Bom, é uma relação, eu diria, de uma ligação bastante direta. Por quê? Porque o direito alternativo se propõe, pretende, busca, fazer do direito algo que atenda aos interesses da grande maioria da sociedade, da comunidade. Se a gente for analisar o direito à risca, a gente vê que o direito positivo, ele beneficia mais as pessoas ricas do que as pessoas pobres. Isso é fácil. Você pode ir em qualquer fórum do Estado de Santa Catarina ou do Brasil, um fórum, por exemplo, um fórum na vara civil. Você vai lá na vara civil e analisa que tipo de processo tem lá. Conteúdo, que tipo de direito os juízes estão analisando. É cobrar dívida. Então, vamos supor que tenha 2.000 processos numa vara civil, 1.800, 1.500 é cobrar dívida, é gente que tem dinheiro cobrando. Não tem um processo das pessoas que estão passando fome para ter comida, não tem isso, não existe. Então, essa é uma questão básica. E o direito alternativo, como discute tudo isso, e como os movimentos sociais buscam sempre os interesses da coletividade como um todo, e não de grupos menores, há uma ligação direta entre os movimentos sociais e o direito alternativo. Bom, a falar de sistema jurídico, ela pode ser compreendida de várias formas. Né? Há um livro do René David, que se chama Os Grandes Sistemas Jurídicos Contemporâneos. E o nosso sistema jurídico é o sistema romano-germânico, que tem origem no direito romano e no direito germânico, e cuja característica principal é a estrutura de lei escrita, como fonte primária do direito. Nós não temos nenhuma crítica a esse tipo de sistema. Nós não somos contra que existam leis e que nós vivamos de acordo com as leis. Nós somos absolutamente a favor disso. O que a gente discute é o conteúdo das leis. Nós achamos que determinadas leis não são boas, mas a gente tem que avançar no conteúdo das leis para que, através da estrutura jurídica do Estado, a gente possa contribuir para criar mais justiça social no Brasil. Então, nós não temos nada contra o método de estruturar um país através de leis escritas. Ao contrário, eu chamo isso bom. Desde que as leis tenham conteúdos bons. Com isso, o que eu estou falando até agora, no sentido de que, por exemplo, uma das táticas do direito tradicional é colocar na lei determinados direitos, mas depois não cumprir, não concretizar. Então, se fores analisar a Constituição, está lá, direito à saúde,
pessoas estão morrendo aí, sem médico. Direito à alimentação, morre uma criança de fome a cada minuto e meio no Brasil. Dados da OEA. Né? Direito à escola, aqui no sul é mais ou menos, no Nordeste simplesmente não tem escola, para a grande maioria da população. Né? E isso tudo são direitos fundamentais. Quer dizer, o direito alternativo, ele luta para não só positivar os direitos, mas fazê-los cumprir na prática. Então, por exemplo, vamos pegar uma questão do sem terra. Como é que o juiz tradicional lida? Ele diz, o sem terra é um sem direito que quer invadir a propriedade de quem tem direito. Quer dizer, isso é uma concepção ideológica, não é verdade? Porque ele só dá valor de direito à propriedade privada. E por que ele não dá valor de direito igual à propriedade privada ao direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à dignidade de vida, que estão também na Constituição, no mesmo artigo 5º. Então esses direitos eles não dão valor. Aí fica o sem terra como um fora da lei e o proprietário como dentro da lei, quando na verdade o sem terras é uma disputa de direitos. Tudo bem, existe o direito de propriedade, que a própria Constituição condiciona a sua função social. Mas na mesma Constituição tem o direito ao trabalho, tem o direito à saúde, o direito à vida, o direito ao lazer, etc, 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 que é o direito que os sem terras têm para contrapor o direito de propriedade. E são todos direitos sonegados, mas as pessoas não dão valor, é como se não existisse. Não está nem na cabeça, não entra. Pessoal, ou é direito de propriedade e vale, ou não vale. Quando na verdade os outros direitos também valem. Ou deveriam valer. E o direito alternativo luta para isso. Não, fala aí. Esse também tem direito. Esses direitos são para valer. O direito à saúde é para valer. Né? O direito à dignidade de vida é para valer. E ele vai, na mesma hierarquia, se debater com os outros direitos, fundamentalmente o direito à propriedade, que não tem nada na Constituição que diga que o direito à propriedade valha mais do que outros direitos. O que faz é que as pessoas que estão nos cargos públicos dizem que vale, mas dizem porque querem. Não há uma lei que diga isso. Então por que eu vou optar pelo direito de propriedade? Se eu posso optar pelo direito à vida e outros direitos. É uma questão de opção pessoal de cada um, ideológica. Essa é a briga que a gente tem. Como não defendo um direito alternativo, superar, não. Eu só vejo essa aplicabilidade mesmo, essa possibilidade. O judiciário se renovar, então com o tempo vão saindo os juízes antigos, vão entrando os novos. Nós, operadores do direito, aí sim, né, nós estudantes, vamos estudar um novo direito, uma base curricular diferenciada, uma mente aberta para interpretar, e saber que as regras, né, têm que ser interpretadas. E aí vocês vão ter o caso completo a decidir e vão tentar manejar a interpretação ou pautada em regras ou pautada em princípios, conforme cada caso. Então, às vezes, vão, no mesmo caso, aplicar uma regra, que para aquele caso é mais salutar a regra, e para uma outra situação um pouquinho diferenciada, um princípio é mais salutar. Então, vai depender do jogo hermenêutico que tem que ser feito aí. Mas não que, necessariamente, o direito alternativo como, né, uma corrente possa auxiliar na eficácia dos direitos fundamentais. Eu acredito que só interpretando a partir de princípios. Aí eu acredito que a gente não tem condições de mudar essa tendência do país pelo tradicionalismo, né, pelo conformismo, né, dessas questões de violar direitos fundamentais. Então, interpretando a Constituição, valorizando a norma constitucional, seja ela regra, seja ela princípio. Aí você não nega direitos e só tende a torná-la mais eficaz. Então, se pensarmos que o direito alternativo ele é ainda um discurso, uma metateoria, ou pelo menos um pseudo-movimento que está sendo incorporado nas academias, significa que a operação jurídica ainda ela está concentrada na dogmática. E é necessário superar isso, porque o próprio judiciário, assim como os outros setores da sociedade sofrem dessa crise. Então, nós temos uma crise que é uma crise paradigmática, uma crise da modernidade, para alguns da pós-modernidade, que vai relativizando a própria noção dos avanços que estão contidos
nessa nova interpretação e nos agentes econômicos, nos movimentos que trazem, nos agentes sociais, econômicos, políticos, que trazem consigo uma interpretação diferenciada do direito. A crise da eficácia dos direitos é justamente a crise do estado de bem-estar social. E o direito alternativo poderia ser um dos elementos que colaboraria em ampliar a cidadania para as classes que não são atendidas pelos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, garantiria a implementação de direitos que foram elencados na Constituição de 1988. Lógico que uma crise de eficácia de direitos significa uma crise do próprio judiciário e da própria interpretação jurídica do mundo. Ou seja, nós teríamos um problema e um paradoxo a resolver. Se existe esse movimento tem uma capacidade de transformação do judiciário, eu diria que esse movimento de direito alternativo hoje está limitado, está em uma franca decomposição. E no segundo aspecto, a crise da eficácia dos direitos, ela é uma crise da própria realidade social que passam os países periféricos e o mundo capitalista. Então nós temos aí uma transição que mostra que o discurso do direito alternativo teve também um contraponto, que é o discurso de tolerância zero, que é a implementação de uma lei muito mais forte contra segmentos marginalizados, periféricos e identificados da sociedade. E essa crise da eficácia, portanto, ela precisa demonstrar um outro aspecto, que é a realidade. A realidade concreta é que o direito alternativo ele não trouxe grandes inovações, mas pelo menos algumas interrogações, que era justamente a possibilidade de os operadores jurídicos transformarem na base e não no topo da pirâmide do judiciário, transformarem o próprio judiciário. E nós sabemos que o judiciário hoje ele está, pelo menos, fossilizado no Brasil em torno de classes que defendem interesses elitistas e se contrapõem a qualquer discurso que amplie a capacidade de atuação de setores e de movimentos sociais. Então, a eficácia dos direitos é justamente a falta de ampliação da cidadania. A cidadania no Brasil, ela é pelo menos a cidadania entendida como ampliação dos direitos ou eficácia dos direitos, ela é uma luta que é bastante dialética, no sentido que as oposições que vão construindo esse movimento e vão transformando esse movimento de direito alternativo também podem levar a uma retomada de um discurso neoconservador ou mais conservador do que já existe em termos de dogmática jurídica. Está aí um exemplo que é a própria incursão de vários países num projeto de Estado policial e de Estado de exceção. Então, na prática, nós teríamos aí o rompimento, inclusive, do Estado de Direito liberal, no sentido de nem cumprir o discurso que está, pelo menos, incorporado no direito alternativo, que é dar voz e vez às classes que são organizadas no seio da sociedade, as classes subalternas, marginalizadas e periféricas. Nós teríamos aí um problema de fundo, que é, será que o direito alternativo tem essa força política de romper com a velha lógica da dogmática jurídica no interior de um judiciário que está fossilizado e que está centrado num elitismo, um padrão elitista de produção de direitos que são direitos fundamentais. Esse seria um elemento bastante importante para mostrar o paradoxo. O direito alternativo traz consigo uma renovação, mas essa renovação tem também um contraponto que é justamente o discurso dogmático e conservador se impondo novamente com mais força no próprio judiciário. Nós vemos aí as ações do judiciário hoje que estão cada vez mais centradas na lógica do dogma, da lei, da ordem, portanto, da aplicação pura e simples da lei, sem interpretação de fatos, que são fatos que importam para o direito alternativo, que são os fatos sociais, os fatos políticos, os fatos econômicos. Então, há uma compreensão de que esse movimento é um movimento, talvez não de avanço, mas um movimento que leva a um retrocesso.
E, no momento atual, esse retrocesso é justamente a crise da eficácia dos direitos, ou a não aplicabilidade dos princípios de cidadania que estão vinculados numa Constituição que tinha, pelo menos, um sopro mais liberal e mais social. Então, essa condição de implementação, ela só é possível quando nós pudermos observar que os operadores vão rompendo com a incorporação do discurso dogmático, mas esse não é pelo menos não é o viés do acadêmico do direito na maioria das faculdades, porque a maioria das faculdades ainda mantém um padrão dogmático, um padrão conservador na interpretação dos problemas sociais, dos problemas econômicos, dos problemas políticos da sociedade brasileira. Esse é um tema interessante. Eu acho que o direito alternativo é uma trincheira de batalha. Não é o único instrumento. Eu acho que ele pode ser um instrumento, mas não é o único. Na medida em que ele busca justamente privilegiar ou ser um instrumento das classes subalternas. Mas eu não saberia te dizer, eu não tenho algum teórico sobre isso para te dizer se esta teoria é a melhor. Sei que há outras linhas de pensamento, de pluralização, de pensamento democrático, inclusive dentro do próprio marxismo. Eu, como não tenho um aprofundamento muito grande sobre isso, para dizer se o direito alternativo é a melhor estratégia ou não, isso eu tenho dúvida. No entanto, eu tenho algumas críticas contra alguns pensadores, a prática de alguns pensadores do direito alternativo. Alguns pensadores do direito alternativo se aproveitaram do direito alternativo, que não dá para responsabilizar a corrente de pensamento, mas lamentavelmente alguns pensadores se aproveitaram para fazer fortuna vendendo essa ideia. Existiram algumas pessoas que ocorreu isso. A gente não pode culpar daí os adeptos da teoria. A teoria é outra coisa. Mas então a gente tem que cuidar para não se perder nisso. Tem que fazer bom uso dessa teoria. E acho que é uma trincheira importante de debate e de atuação, sim. Mas o que eu atribuo ao direito alternativo? O direito alternativo, como qualquer outra prática, para mim, não tem sentido se ela não estiver alicerçada numa prática social, numa luta social. E aí o que entra? Para mim, sobretudo, eu aposto muito na força dos movimentos sociais. Apesar de estar em baixa também, mas então eu participei, por exemplo, do Encontro Nacional de Advogados de Movimentos Populares, a RENAP, que é uma rede nacional de advogados de movimentos populares. Participei de um dos encontros em Brasília. Tem juristas interessantíssimos debatendo isso. Só que o que acontece? Bem-vindas, podem se alojar. Deixa eu só terminar que as duas colegas aqui de vocês estão fazendo o trabalho. Então eu acho que se tu tem essa perspectiva de atuação dos movimentos populares fortes, com assessorias jurídicas, não vai ser o direito que vai mudar o mundo, mas o movimento social, com uma boa assessoria jurídica, ele se qualifica, ele pode atuar de maneira mais... E o direito alternativo daí eu acho que pode ser uma ferramenta, talvez não a única, mas uma ferramenta para o movimento social que pode ser jurídica. O direito alternativo, se você entender ele como um direito ético-jurídico, como um direito interdisciplinar, ou um direito que luta pela justiça social, um direito pela implementação da justiça social, ele pode contribuir dentro de uma visão interdisciplinar, valorizando e fazendo com que, por exemplo, além da faculdade de Direito, como é que orienta essas disciplinas de antropologia, jurídica, sociologia, filosofia, psicologia, etc., na ciência política, possa também implementar isso nos concursos da OAB. Hoje, como membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de Santa Catarina, nós temos lutado junto à Comissão de Exame da Ordem para incluir na prova objetiva da Ordem as disciplinas de Sociologia Jurídica, Filosofia, Antropologia Jurídica, Psicologia Jurídica na fase inicial, para mostrar que o operador jurídico precisa disso. E o que tem sido feito isso hoje, a Defensoria Federal da União, a DFU, no edital do ano passado do concurso público, que eram 62 vagas para o Brasil todo, foi pouco, mas abriu 62, estava tanto na parte, digamos, de provas objetivas como discursivas, disciplinas de filosofia jurídica, sociologia jurídica e ciência política, já dando o primeiro passo para incluir isso também a nível digital. Eles estavam pagando para ter inicial 11 mil e pouco, que é uma coisa que muitas vezes o aluno, pô, mas vai pagar pouco para isso? Não, estamos pagando muito bem para defender a sociedade. O defensor público é aquele que ganha bem, o federal, para se vender a sociedade civil.